Então, vamos lá, prosseguir, né, com o planejamento familiar, que tem por conceito. É uma forma de assegurar que as pessoas têm acesso a informações, métodos de contracepção eficazes e seguros, serviços de saúde adequados que permitam a vivência da sexualidade segura e saudável, bem como gravidez, parto e em condições adequadas. Escolher se quer ou não ter filhos e o tempo adequado. Então, o que é o planejamento familiar? É o preparo na qual o pai e a mãe vai ter em relação a ter filhos ou não. Se está preparado em relação à vida financeira, à saúde, se planejar, ver o melhor momento, ver a questão de moradia, ver a questão de saúde, psicológico, ver a questão de familiar, se tem estrutura, se é o momento certo, se cuidar e se preparar, porque traz várias consequências, né? Filhos que por algum motivo não foi programado, tá bom? Então, o planejamento familiar, né, Constituição Brasileira de 1988, no artigo 226, parágrafo 7, diz, né, que é decisão do casal ter ou não filhos e é dever do Estado proporcionar recursos em relação a ele não, se ele não quiser, que são os anticoncepcionais, né, os contraceptivos, que a gente vai estar estudando mais na frente, o Estado tem que oferecer isso num posto de saúde, que é a questão dos anticoncepcionais que a gente tem comprimidos, orais, injetáveis, trimestrais e mensal, e também a questão do a questão também do preservativo, tá? Então, do Estado proporcionar recurso também relacionado, se quiser ter filho, né? A questão do atendimento de pré-natal, das vacinas de gestante, né? Do atendimento para o bebê e para a gestação de alto risco, de baixo risco, a questão do parto, tudo isso é dever do Estado. Então, quais são os objetivos do planejamento familiar? Vamos lá, promover comportamentos saudáveis na fase da sexualidade, né? A pessoa vai se cuidar para realmente estar se preparando fisicamente e emocionalmente para ter filho, informar e aconselhar sobre a saúde sexual reprodutiva, né? Realmente o que vai acontecer na gravidez, quais os sintomas, o que vai mudar, mudança do corpo, mudança da mente. É bem interessante o pai acompanhar no pré-natal, porque ele vai entender a mulher, as mudanças, porque não é fácil, né? O que ocorre, as mudanças que ocorrem. Então, para ter compreensão de algo, é necessário que você conheça sobre ele, então é necessário que o pai saiba o que a mãe passa, né? A questão também de ISTs, de incidência, de consequência, nomeadamente, desculpa, e a infertilidade, né? Porque muitos casais já vêm tentando há muito tempo, não conseguem engravidar, tem que saber, passa 6 meses tentando. Não conseguiu ainda, é necessário fazer exames, o casal, tá bom? Que deseja ter filho, a questão de IST, que realmente o preservativo só vai evitar a gravidez, mas não vai evitar as IST, que é IST, infecção sexualmente transmissíveis, que antigamente era chamado DSTs. Não existe mais esse termo, tá bom? Não é para falar DST, são ISTs, tá bom? Infecção sexualmente transmissíveis. Permitir que o casal decida ter filhos ou não, melhor momento, preparar para essa maternidade, essa paternidade, que é isso que eu estava falando, né, de conhecer e melhorar a saúde e o bem-estar da família. Filhos são bênção, né? Tem na Bíblia, filhos são bênçãos, mas você tem que estar preparada para receber sua bênção, né? Você tem que estar estruturada, né? Fazendo filho de qualquer maneira não, se planejar. Quantos filhos você pode ter? Quantos filhos você acha que dá para dar uma educação saudável, uma saúde, moradia digna, lazer, tá? Então, para que servem as consultas do planejamento familiar, né? Se tem todos esses critérios, né? Se tem todos esses objetivos, então, para que vai servir? Para esclarecer as dúvidas sobre a forma como o corpo se desenvolve de modo a funcionar em relação à sexualidade e à reprodução, informar sobre a gravidez e as consequências da gravidez não desejada, né? O que pode acontecer na gravidez e também de uma gravidez indesejada. Muitas vezes, né, as pessoas, existe depressão pós-parto,
Muitas vezes, tantas situações tristes, mães que não aceitam filho, né? De bebês que sofrem todo esse processo na barriga, porque a criança sente tudo. Se ela for rejeitada, ela sente, isso daí vai trazer problemas de transtorno para ela o resto da vida. Quantas e quantas doenças existem hoje que antigamente não existia, como transtornos mentais, autismo e tantas outras, né? Comportamentos, síndromes de tipos de comportamento. Então, tudo isso daí pode ser gerado de uma gravidez indesejada, de um não preparo. Então, é por isso que serve essas consultas, que é para você se planejar. E tudo isso é na atenção básica, tá bom? Ajudar a prevenir, diagnosticar ou tratar IS-3 transmitidas pelo vírus do HIV, hepatite B, sífilis e também herpes genital, que são doenças que podem estar acontecendo na gestação. Se for diagnosticado, é tratado durante a gestação, porque passa para o bebê na hora do parto, né? Efetuar rastreio de câncer de mama, CA, é ciclo do câncer, tá? De mama e do útero, né? Porque se é diagnosticado cedo, se é feita a citologia, se é feito o autoexame, se você procura realmente um enfermeiro, médico, quando sente alguma coisa, você vai ser diagnosticado precocemente. Diagnóstico precoce, possibilidade maior de cura, diminuição de mortes, diminuição de complicações, tá? Acompanhar a gravidez e preparar para o parto. Planejamento familiar e a lei, tá? Então, nós vamos lá. A lei, né, é de número 9.263, de 12 de janeiro de 1946, artigo 4º. Nós vamos ver essa também, tá? Que vai falar sobre orientar ações preventivas e educativas que garantam o acesso igualitário às informações em meios e métodos e técnicas disponíveis para regulação da fecundidade. Ou seja, são meios, né? A lei determina que os métodos contraceptivos sejam fornecidos gratuitamente nos centros de saúde. Todas as pessoas têm o direito de consultas e serviços de planejamento familiar, independente do sexo, idade e estado civil. É direito do Estado, é direito da é dever do Estado, direito da população, tá bom? Então, essa lei, ela é federal, Lei 9.263, de 12 de janeiro de 96, tá no artigo 4º, tá bom? Então, essa lei, ela fala sobre isso, sobre estar orientando essa população, tá prevenindo, tá educando e garantir esse acesso igualitário, ou seja, tem que, independente de sexo, idade, de estado civil, ela tem que ter esse acesso igualitário, tá bom? Tem que ter esses contraceptivos, tem que ter informação, tem que ter tudo o amparo que precisa, tá bom? E o PASME seria o quê? Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, tá bom? Então, o PASME, ele foi criado em 84 com a proposta de descentralização e hierarquização e regionalização dos serviços, incluindo ações educativa, preventiva, diagnóstico, tratamento e recuperação, tá bom? Ele foi realmente feito na base dos princípios do SUS, tá? Dos princípios organizativos, tá bom? Que é a descentralização, que é a hierarquização, tá? Ó. Descentralização, hierarquização e regionalização de serviços, tá? Ele vai abranger os princípios do SUS, tá bom? Descentralizar, né? Eles vão redistribuir, tá bom? Vão estar redistribuindo o poder e a responsabilidade entre os 3 níveis, que é o governo, tá bom? E prestar serviços de qualidade e fiscalizar, tá certo? A hierarquização, que vai ter esses níveis de atenção e garantir forma de acesso e serviço, garantir esse serviço para a população. Descentralizar, vai distribuir essa responsabilidade. A hierarquização vai garantir esse serviço, a regionalização vai articular entre os serviços que já existem, né? Vai estar disponibilizando isso para a população. É um programa e seu significado social conclui-se que o PASME foi pioneiro, inclusive no cenário mundial, ao propor o atendimento à saúde reprodutiva da mulher no âmbito de atenção integral à saúde e não mais na utilização de ações isoladas em planejamento familiar. O objetivo era reduzir a mortalidade materno-infantil, né? Então, ele é um programa relacionado à saúde da mulher, que ele vai proporcionar para ela meios para estar garantindo, tá, esses serviços, tá bom?
Antes da gente continuar bem aqui mais sobre o PASME, deixa eu abordar bem aqui um pouquinho para vocês, que eu acabei esquecendo aqui no planejamento familiar, quando a gente falou dos contraceptivos, né, que é uma forma, é um dever do Estado, né, que é justamente para aquele casal que não deseja ter filho naquele momento. Existem 3 tipos de métodos contraceptivos, tá? Deixa eu só citar aqui de uma forma rápida. São os comportamentais, que é identificado pelo período fértil, e alguns comportamentos, tipo, você identifica o período fértil, você está evitando relações sexuais naquele período. A tabelinha, que você tem que ter o ciclo menstrual regular, né? O coito interrompido, né? Que é ejacular fora, né? E esse período fértil, que deve ser observado em 14 dias, a partir do primeiro dia da menstruação, e acrescenta 3 dias antes, 3 dias depois, para estar descobrindo esse período fértil, sendo que esses métodos não são 100%, tá? É uma forma de comportamental, tá? Evitando os de barreira, que é o preservativo feminino, masculino, tá bom? Lembrando que o preservativo não vai evitar IST, só vai evitar a questão da gravidez, tá bom? Aí tem também o diafragma, que é um cobre que coloca no útero de látex ou silicone, que coloca de 6 a 8 horas antes, né, do relacionamento sexual. E você pode estar retirando e lavando com água e sabão neutro. E os hormonais, que são os anticoncepcionais, tá? Orais, que é o que tem o anticoncepcional composto, que é a pílula com estrogênio e progesterona, e a mini pílula, que é só progesterona. Essa mini pílula, ela é usada para quem está amamentando e para quem tem problema de enxaqueca também, os médicos gostam de estar passando essas mini pílulas, tá? Tem que ser tomada no horário, elas são um pouco mais fracas, só é com hormônio, só com progesterona. Tem o injetável, né, que eu até tinha comentado, tem o injetável, trimestral e mensal. E tem também o DIU, dispositivo intrauterino, tá? Então, os tipos de anticoncepcionais tem essas 3 categorias, esses 3 métodos comportamentais, tá? Relacionado ao comportamento, barreira, não previne STs, tá? Garante apenas a questão da gravidez, e os hormonais, que também, aliás, os de barreira não previne STs, tipo assim, HIV, o preservativo previne, né? O HPV, depende do contato, se tiver lesões em outra parte, sem ser na vulva, e ter esse contato, mesmo com preservativo, pode adquirir a infecção, entendeu? Mas os de barreira são os mais eficazes em relação às IST, tá bom? Só retificando aí, tá bom? E os hormonais aqui realmente não previne as IST, né? Que é anticoncepcional servida à gravidez, que é onde muita mulher